Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito relevante, justamente para crianças e jovens, que é a importância da educação física para crianças e jovens. Houve um tempo em que, na verdade, a questão da educação física ela era meio relegada a um segundo momento, não havia uma preocupação tão grande da escola, tão grande dos pais. No entanto, hoje em dia, com a questão da obesidade, a questão das taxas de colesterol, de uma série de fatores de saúde, há uma preocupação maior, a gente espera que haja realmente uma preocupação maior por parte da escola e por parte dos pais. Para tratar desse tema, nós convidamos a professora Tânia Leão, que ela vai falar um pouquinho sobre toda essa situação, sobre a experiência que ela tem com a educação física para crianças e jovens. Professora Tânia, seja muito bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Professora, como eu falei na abertura do programa, no meu tempo, há alguns anos atrás, a gente fugia muito da educação física, né? A gente encontrava desculpas ali, atestados, fingia que estava trabalhando para justamente fugir da educação física. Só que nesse tempo, estou falando de pelo menos uns 30 anos atrás, a gente tinha muito mais liberdade, ou seja, Manaus era uma cidade com menos crime, o Brasil tinha menos crime, era uma cidade mais tranquila e a gente jogava bola na rua, jogava vôlei, futebol. Só que hoje em dia, qual que é o cenário que a gente tem? As crianças e jovens continuam fugindo da questão da educação física? Não é diferente o cenário não, Dorval. Realmente, nossas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, continuam fugindo da atividade física, né? Ainda vem a educação física como aquela questão cansativa, que vai me fazer suar, eu vou assanhar o cabelo, né? Porque a adolescência chega àquela fase de querer paquerar e tudo, vaidade, né? Da vaidade, né? E como você colocou, infelizmente, né? Hoje, as nossas crianças e os nossos adolescentes não têm a mesma liberdade que nós tínhamos há anos atrás, né? Então, o que se percebe? Que a única atividade física que eles têm é a educação física escolar. Então, aí se torna muito mais importante na vida deles, porque existem, como eu posso dizer, situações na tua vida que você vai encarar e que precisa ser desenvolvida enquanto criança. Percepções, como a questão de espaço, de tempo, né? De noção de espaço, lateralidade, que são desenvolvidos com atividades recreativas na nossa educação infantil, na nossa educação do ensino fundamental, nas primeiras séries. E hoje em dia a gente percebe uma consequência disso. Porque os adolescentes chegam e ainda não tem isso. E a gente precisa rever os conteúdos planejados para a faixa etária dele, para nós podermos iniciar essas atividades para que eles desenvolvam isso que não foi desenvolvido enquanto crianças. Por quê? Porque hoje eles não têm essa liberdade. As casas hoje todas são muradas. Diferente da nossa época, que os quintais eram todos emendados, então um vizinho brincava com o outro. Subia-se em árvore, Subia-se em árvore. Hoje em dia, a maioria das casas é tudo calçada, não tem árvore. Subia-se em muro, né? Os pais não tinham medo das crianças se machucarem. Hoje em dia, os pais têm muito medo, não correm. E com razão, então, né? Preferem que os filhos estejam quietinhos na frente de um celular, o que eu costumo chamar das babás eletrônicas, né? Que é o computador, o celular, a televisão, porque ali os pais se sentem seguros. Porque quando eles vão para a rua, ficam à mercê da violência, né? Você não tem essa liberdade. Como nós estávamos conversando antes, eu não tenho essa liberdade de colocar meus filhos para brincarem na rua. Coisa que a minha mãe tinha quando eu era criança e me permitia brincar no quintal. Porque não existia o índice de violência que se tem hoje. Então, a importância da educação física escolar é justamente essa. Porque, infelizmente, não na sua totalidade, mas em uma grande maioria, é o único momento em que a criança e o adolescente ainda têm uma atividade física. E nem sempre os pais têm essa preocupação de criar esse hábito nas crianças, de proporcionar a eles uma atividade física. Entendi. E, professora, existe uma diferença significativa na questão da educação física aplicada para crianças e para jovens, adolescentes? Sim, existe. Nas crianças, no ensino fundamental, né, principalmente, nós só trabalhamos com a parte de atividade física recreativa, onde se desenvolve justamente essa percepção, né, de lateralidade, de coordenação, tanto grossa quanto fina, né, as atividades em grupos de sociabilização.
E já na adolescência, no ensino fundamental 2, começa-se a criar os jogos, os pequenos jogos, né, que se chama o mini voleibol, o mini futsal, com poucas regras. Já no ensino médio, se coloca o desporto propriamente dito, com as suas regras, contando com as infrações, para que eles conheçam, a questão da disciplina, na entrada na quadra, como é que eles têm que se comportar, posicionamento, as regras do jogo propriamente dito. Já o jogo mesmo, preparando eles para a competição, que no caso do escolar nós temos os jogos zonais, que no caso da prefeitura nós temos os jogos municipais, né, que é a Municipíada, e no estado nós temos os GEAS, né, que é onde abrange todas as escolas e faz as competições entre essas escolas, o que vai representar o Amazonas no GEBS. Entendi. Então a senhora está querendo dizer que, por exemplo, uma criança que é privada de fazer educação física, ela pode apresentar dificuldades motoras no futuro. A gente falou agora há pouco sobre a questão do trânsito, né? A senhora falou sobre a falta de atenção concentrada, das batidas, que é a questão da lateralidade, né? Isso. Tem a ver, então? Com certeza. Porque, por exemplo, às vezes você não dá tanto valor àquela atividade de estafeta, que é fica uma parte aqui, você tem que ir até ali rápido e voltar. Mas só aquela questão da criança respeitar o apito, né, do professor ir lá e ter essa partida rápida, isso ajuda lá na frente, como nós estávamos conversando. Por que o nosso trânsito, parte dele está um caos? Porque as pessoas olham para o semáforo, mudou, mas até o cérebro conseguir ler que ela já pode avançar, já pode colocar, já demorou pelo menos de 10 a 20 segundos. E isso ocasiona esse prejuízo. Isso é bem interessante, ou seja, esse déficit, de atenção, ele pode ser reflexo ali de uma falta de um trabalho físico lá atrás. Não foi trabalhada essa parte de velocidade de reação, que você trabalha muito na infância com esses estímulos que você recebe na atividade física, né? Nas vozes de comando que você recebe em cada atividade desenvolvida nas aulas de educação física. Super interessante isso. Professora, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre educação física para crianças e jovens. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é a importância da educação física para a formação de crianças e jovens. Eu estou entrevistando hoje a professora Tânia Leão, que é uma especialista no assunto, tem experiência tanto com crianças quanto jovens e até idosos, né, professora? Exatamente. Os idosos também têm que praticar a educação física, né? Com certeza. Perfeito. Professora, no intervalo nós estávamos conversando rapidamente sobre os benefícios da questão da educação física. A educação física, ela traz benefícios não apenas físicos, mas emocionais também, não é isso? Exatamente. Por quê? As crianças em casa estão presas à tecnologia, nada contra, né? Isso também faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Só que eles estão cada vez mais retraídos. A dificuldade de conversar é incrível, né? E o que se percebe hoje é que quanto mais quieto no canto dele, para ele é confortável. E para os pais, às vezes, também, né? E para os pais também, né? Porque não precisa, mas está correndo atrás do menino, está chamando, está olhando para ver se não cai, não se machuca. Infelizmente, hoje, até na hora da alimentação, a mãe liga o celular no YouTube para que a criança fique quietinha e ela fique colocando, já não há mais aquela interação, né? Que é importante dos pais estarem conversando. Então, já é confortável ligar um videozinho do YouTube, colocar lá para a criança estar assistindo e ficar quietinha. Eu já ouvi até, inclusive, desculpe interrompê-la, mas eu até ouvi nutricionistas falando sobre os malefícios dessa situação, da criança estar comendo, se alimentando na frente de um computador, né? Exatamente. Quer dizer, aquele momento de você estar ali, estar conversando, aquela brincadeira que os nossos pais faziam, olha o aviãozinho, né? Abre a boca, vai entrar o caminhão agora e tal, na garagem. Então, tudo aquilo era interação que ajudava nesse desenvolvimento de sociabilização da criança. Até na comunicação dela, né? Na comunicação, a facilidade em desenvolver a fala, né? Entre as pessoas da família. Então, isso dificulta. E quando eles chegam na escola, o que a gente se depara? Com essa mesma dificuldade de conversar. Facilidade de conversar no WhatsApp é incrível, mas a conversação aqui... Então, aonde entra a atividade física? Quando nós levamos ele para a quadra e começamos a fazer atividade em grupo, em que eles percebem que o outro é importante para que aquela atividade seja bem sucedida, aí eles começam a se sociabilizar e soltar.
A gente vive hoje uma crise de empatia, né? As pessoas, elas se importam muito pouco com as outras. Isso é o que mais se fala hoje. A senhora acha que a questão da empatia, ela pode ser desenvolvida, por exemplo, dentro do ambiente ali da educação física? Olha, eu vou te falar uma experiência própria, né? Eu tive, há 2 anos atrás, uma aluna que era muito retraída. Até na hora da chamada, ela não respondia à frequência. Eram os amigos ao lado que respondiam. Então, o que eu fiz para que essa aluna interagisse com os demais? Trouxe ela para uma prática esportiva pela manhã, onde eu trabalho no Centro de Esporte e Lazer, né? E ali ela começou a se soltar, a interagir com os demais. E como isso ajudou na sala de aula. Porque só o fato dela estar lá e aprender a desenvolver uma modalidade, assimilar cada um dos conteúdos da modalidade, cada fundamento, né? E a importância do outro em estar ali, fazendo o exercício. Olha, se você não se esforçar, a tua equipe será prejudicada. Então, essa interação fez com que ela se desenvolvesse melhor na sala de aula, apresentando os trabalhos das demais disciplinas com mais desenvoltura, na horas de seminários, de prova oral, né, avaliações escritas. Tudo isso ajudou muito a atividade física, porque já não existia essa sociabilização. O que acontecia? Como ela era obesa, ela se retraía. Então, ela achava que ela não ia fazer educação física porque ela não conseguia. E do fato em que eu a chamei para uma atividade à parte, pela manhã, em horário contrário da escola, ela começou a perceber que ela era capaz, sim, mesmo estando acima do peso, em desenvolver e se sair tão bem quanto aquele que era magrinho, né? E isso ajudou, não só na eliminação de peso dessa adolescente, né? Mas a questão da autoestima dela, que estava assim, hiper baixa, né? E a questão de interagir com os demais colegas, né? Então, hoje, ela está no 3º ano na escola onde eu ministro aula. Então, ela passa, eu não sou mais a professora dela, mas conversa. Então, a gente percebe que a atividade física é um dos meios que você tem para tirar o adolescente, não só do sedentarismo, mas também dessa retração e dessa falta de sociabilização que existe no meio deles. A senhora acha, por exemplo, que a questão do bullying, né, do surgimento ou desse crescimento da questão do bullying, a senhora acha que pode ser, de repente, a ausência da educação física? A educação física poderia minimizar isso, porque nesse caso, por exemplo, parece que houveram reflexos positivos, né? Exatamente. Esse exemplo é bem claro, por isso que eu fiz questão de citá-lo aqui, né? E essa questão do bullying normalmente é algo que você não consegue desenvolver tão bem quanto os demais, aí os demais começam a criar uma chacota, um bullying em cima de você, ou porque você está acima do peso, ou porque você está muito abaixo do peso, aí é o famoso magrelo, né, como eles começam a chamar. E quando você começa a essas atividades em grupos, você mesmo começa a dizer, olha, eu consigo, eu sou capaz. Como eu digo nas minhas aulas, vocês são proibidos de dizer eu não consigo. Vocês podem dizer eu ainda não consigo, mas você é capaz de fazer toda e qualquer atividade que os demais colegas fazem. Ou seja, acaba também exercitando a questão da motivação, né, da autoestima, como a senhora colocou, e propiciando que os jovens cresçam de uma maneira, digamos, emocionalmente, inclusive, mais saudáveis, né? Exatamente. Professora, a senhora acha que, por exemplo, existe uma... Vamos usar o termo preguiça, né? Mais por parte das meninas ou dos meninos em relação à educação física? Existe isso ou não? Olha, hoje em dia não existe mais isso não. Tá. Porque os dois é uma indisposição. Né? Porque você percebe que eles não têm preguiça para outras coisas. Entendi. Tá entendendo? Uma falta de motivação, digamos isso. assim, né? Mas uma indisposição justamente pela falta do hábito desde criança de praticar uma atividade física. Mas quando você entra com uma atividade diferenciada para eles, né, uma novidade, aquilo chama a atenção deles. Entendi. E aí você consegue fazê-los sair, como eu digo, da casca, né, e começar a brotar. Sem dúvida, perfeito. Professora, nós vamos mais uma vez para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema hoje é a importância da educação física para a formação de crianças e jovens e, obviamente, para a saúde dos adultos, né? Professora Tânia, nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão dos pais que, de repente,
não motivam, não dão exemplo para as crianças, né? E nós estamos vivendo uma época em que nós temos adultos obesos, o Brasil está engordando, né? Nós estamos envelhecendo e engordando. Existe a questão do estresse, o Brasil atravessa uma crise econômica e financeira sem precedentes, né? E nesse momento, mais do que nunca, é muito importante que nós nos mantenhamos equilibrados, e o estresse entra como um fator de risco para doenças cardiovasculares e uma série de situações. Será que não seria importante que os pais pudessem dar o exemplo para as crianças, a exemplo de ler em casa, por exemplo? Raramente você percebe uma família que gosta de ler onde os pais não gostam de ler. Como é que a senhora vê tudo isso? Sem dúvida, a importância da influência dos pais nesse sentido é fundamental. E você estimular o teu filho não só com a atividade física na escola, mas se você puder proporcionar ao teu filho uma prática esportiva, isso é maravilhoso e vai trazer benefícios assim incomparáveis para a vida dele, né? E nós somos exemplos, como somos exemplos para tudo, em educação, em cultura, tudo. Por mais que às vezes a gente não queira, mas nós sempre seremos parâmetro para os nossos filhos, né? Seremos exemplo para a vida deles. Então, você, pai, é a primeira pessoa que tem que se importar com isso. Por quê? Porque a atividade física vai auxiliar e ajudar na parte de sociabilização dele, na parte dos enfrentamentos que a própria vida vai oferecer para eles, a questão do estresse, a questão de superar os desafios que a vida vai trazer. Vou dar uma experiência do dia a dia. Hoje, trabalhando com o ensino médio, eu encontro crianças que não sabem pular corda. E que quando eu as coloco diante desse desafio, eles ficam extremamente assustados. Mas quando a gente começa lá do básico, né, balançando, e quando você gira a corda que ele consegue superar aquele desafio, você precisa ver a emoção e a alegria que eles trazem. Né? E você coloca algo para ele saltar, ele fica a priori receoso. Mas esse trabalho, essa superação que eles adquirem nas atividades físicas, né? Olha, hoje eu só consegui nadar 25. Quando ele consegue nadar 50 metros, é uma superação, é um desafio que ele alcançou. E aí, quando ele chega na carreira profissional, que precisa estar diante de uma entrevista, sim, e precisa superar, precisa saber se impor, né? É uma pressão, principalmente quando é o primeiro emprego, né? Que ainda chega nas fases finais da adolescência para o início da juventude, com as suas inseguranças próprias dessa faixa etária. Entra essa questão aí, porque eles já estão acostumados a lidar com os desafios, com os estresses, né? Já aprenderam isso através da atividade física. E nós somos exemplos principais, né? Nós, pais. Então, você não só mande, mas se você puder ir junto e praticar uma atividade com ele, excelente. Parabéns para quem conseguir isso, né? A gente tem buscado fazer isso com os nossos filhos, por isso que eu digo, vale a pena, insista. Eles vão a priori, não, prefiro ficar aqui, mas insista que isso é importante. Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas só procuram fazer uma atividade física quando já estão encaminhadas por um médico, né? Por quê? Porque já adquiriram um problema. E quando nós estimulamos os nossos filhos e criamos esse hábito nele, é como se nós pudéssemos oferecer para ele, como se nós pudéssemos, não, nós estamos oferecendo uma vida mais longa para eles. E, professora, sobre a questão dos enfrentamentos que a senhora colocou, né? A gente sabe que é impossível, sobretudo na carreira profissional, que você se depara com conflitos, com problemas, é muito importante você ter resiliência, ter tranquilidade, e isso tudo, como a senhora falou, a educação física pode colaborar sobremaneira para isso, né? Agora, que tipo de obstáculos a senhora percebe que existem mais para as crianças irem para a escola, para a educação física? O que a senhora acha? A senhora acha que é só a tecnologia? Não, não é só a tecnologia. O que se percebe hoje em dia? Os pais têm uma vida muito corrida. Entendi. Né? Hoje em dia, as mães já não podem mais se dar o conforto de ficar em casa só tomando conta dos filhos. Uhum. Precisam sair também para ajudar no sustento do lar. Compor a renda, uhum, dar uma qualidade de vida melhor para a família, junto com o esposo. Uhum. Então, na maioria das vezes, é essa falta de tempo dos pais levarem
ou ter alguém, ou uma avó, ou um tio que possa levar o filho até lá. Não é só a questão da tecnologia. Sim. E também não digo que é também falta de espaço físico, porque aqui em Manaus, hoje, nós temos diversos espaços, inclusive públicos, gratuitos, né? Só a Prefeitura Municipal de Manaus, através da Sengel, nós temos 23 centros de esporte e lazer. Atividade, professora? Lá nós oferecemos desde a criança dos 6 anos de idade, que é através da atividade física, que é proporcionada através do projeto Segundo Tempo, que é um projeto do Ministério dos Esportes. Nós temos a prática esportiva, futebol, futsal, basquete, handebol, e temos atividade comunitária para a faixa etária adulta, e temos atividades para a terceira idade. Excelente. Então, não é por falta de espaço público também. O que falta é o tempo e disposição dessas pessoas saírem de casa, junto com os filhos, inclusive, né? Porque tem atividades, por exemplo, a Sengel do Estado, tem a Vila Olímpica de Manaus, que oferece também diversas atividades gratuitas para a população. E aí, você pai, você mãe, tia, avó, pode acompanhar. Enquanto o seu filho, o seu neto ou o seu sobrinho está fazendo uma atividade, você está fazendo outra paralela dele. E se, por um lado, existe essa certa desmotivação das crianças, a senhora percebe nos adultos e nos mais velhos, como é que funciona isso hoje? Eles são mais motivados, procuram mais? Como é a procura por esse tipo de atividade para idosos? Olha, a procura é grande. No meu centro, que é um centro que fica na Cidade Nova, nós temos para mais de 200 idosos. Né? Entre idosos e adultos, o número é muito maior do que a faixa etária de adolescente e criança. Enquanto eu tenho esse número de idosos e adultos, eu tenho um número bem menor de adolescentes. Por quê? Porque eles já procuraram por uma questão de saúde, não é por dificuldade de sociabilização, porque eles são altamente bem sociáveis, eles são pessoas alegres, né? É mais por uma questão de saúde. E quando chegam lá, eles trazem outras pessoas. Entendi. Né? Convidam os amigos. Convidam os amigos. Inclusive, hoje começam aí as festividades do Carnaval. E a minha turma de terceira idade hoje já sai da escola de samba, já está com o bloco. A ala das baianas já é composto por elas, né? Então, a gente percebe que esses adultos têm procurado muito mais a atividade física, né? Mas nós, pais, não podemos permitir que os nossos filhos só procurem a atividade física quando já estejam com algum mal, né, com alguma enfermidade assolando o seu corpo. Então a senhora acha que o recado que a gente deixaria para os pais que estão nos assistindo é que levem as crianças para a atividade física? Levem, criem esse hábito, se possível, desde bebê mesmo. Nós temos já locais aqui, né, que oferecem, privados, mas oferecem atividade física desde os primeiros meses de vida. Maravilha. Professora Tânia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esses esclarecimentos são extremamente relevantes para quem nos assiste. E para você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado por sua audiência. E na semana que vem nós temos mais Conhecer e Aprender. Até lá!